Evangelho segundo Lucas. Capítulo 2. Nasce Yauxa de Nazaré, o Machia. Naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Glória em excelsis Deo. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo, um mensageiro do Eterno, apareceu a eles e a glória do Eterno reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Machia, filho do Eterno. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Criador entoando: Glória ao Criador nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos, os mensageiros do Criador, partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: Vamos até Belém, e vejamos este acontecimento que o Eterno nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos, e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando ao Criador por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Yauxa é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Yauxa, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Yauxa até Jerusalém para apresentá-lo ao Criador no templo. Assim como está escrito na lei do Eterno: todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Eterno. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Eterno: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nunc dimites. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo do Criador lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Machia do Criador. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Yauxa para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou ao Criador, exclamando: Ó soberano! Como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Yauxa: Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pela ascensão de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma. As profecias de Ana. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada. Tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava ao Criador, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento,
deu graças ao Criador e proclamava acerca do bebê Yahushua para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Eterno, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça do Criador permanecia sobre ele. O menino Yahushua no templo. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Yahushua ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabíeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que ele lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois ele lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos, e Yahushua se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença do Criador e de todas as pessoas.